Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Quarto de Giovanni, ou simplesmente Giovanni, que é um texto publicado em 1956 pelo James Baldwin. Se a gente for considerar a obra do Baldwin de uma maneira geral, esse daqui é um texto menos panfletário do que outros textos deste mesmo autor, que foi um dos principais nomes do ativismo norte-americano entre as décadas de 1950 e 1960. E essa diferença entre este livro aqui e as demais obras do autor acabou sendo realçada na ocasião da primeira publicação deste livro aqui no Brasil, publicação essa que aconteceu no contexto da ditadura militar em 1967, se não me engano. Essa edição que eu tenho aqui, ela é dos anos 80, mas pelo que eu pude apurar, ela é de 81, mas pelo que eu pude apurar, a tradução é a mesma daquela primeira edição aqui no Brasil. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe que eu costumo não mencionar vez ou outra aqui no canal, não é verdade? Me parece que algumas escolhas estéticas acabaram entrando em jogo graças ao contexto no qual este livro foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil, em 67. Porque, graças a esse contexto, algumas escolhas interessantes foram realizadas no processo de tradução, como, por exemplo, a gente observa desde o título da obra. Não é? Existe uma diferença muito grande entre eu dizer Giovanni e eu dizer O Quarto de Giovanni, sendo que essa tradução mais recente agora, lançada há alguns meses pela Companhia das Letras, ela é muito mais próxima da proposta original do James Baldwin, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Mas enfim, então, o título do romance já é algo que chamou a minha atenção e justamente por conta disso eu li nessas duas edições aqui. Mas quando você pensa, mesmo em alguns trechos do texto em si, a gente percebe que o texto dessa edição dos anos 60, dessa tradução dos anos 60, é um texto muito mais formal, com uma linguagem muito mais sofisticada do que aquela utilizada no texto original e muito bem adaptada aqui nessa nova tradução. Esses dois elementos, o texto formal e a diferença do título, e ainda alguns outros paratextos que foram sendo publicados aqui junto deste romance nos anos 60 e 80 no Brasil, acabam retirando muito da carga política que este livro aqui possui. Nesse sentido, então, me parece extremamente significativo e extremamente importante a republicação e a redescoberta da obra do James Baldwin no contexto brasileiro atual. Né? E por que eu estou chamando a atenção disso com vocês? Porque, veja, quando eu digo assim apenas Giovanni, eu estou lançando o holofote, digamos assim, sobre o personagem. Quando eu digo quarto de Giovanni, eu estou falando do quarto dele, certo? Isso é uma coisa óbvia? Mas é preciso dizer o óbvio vez ou outra, não é verdade? E daí o que acontece? Quando você diz que algo se passa no quarto de Giovanni e você abre o texto e começa a perceber que se trata da relação afetiva e sexual entre dois homens, vamos combinar que isso passava longe de toda aquela história da tradicional família brasileira e dos valores e etc. Não é verdade? Então, ao optar por colocar a tradução como simplesmente Giovanni, me parece que os editores conseguiram muito bem driblar a censura daquela época, que, enfim, provavelmente teria vetado essa publicação caso o título fosse próximo daquele original. Mas afora todas essas questões, o que se sobressai neste livro não diz respeito explicitamente aos problemas da comunidade negra norte-americana, que é algo muito recorrente na obra do James Baldwin. A questão aqui me parece que incide muito mais nos problemas relacionados à comunidade homossexual e outros grupos que apresentavam um comportamento desviante da norma daquele período ali de meados do século XX. O problema é que grande parte do público leitor do James Baldwin era formado por pessoas negras. E talvez seja justamente por conta disso que este livro aqui não seja abertamente panfletário quanto aos problemas da comunidade negra norte-americana, porque a homossexualidade era um tabu
para essa parcela da sociedade, era um tabu para a comunidade negra norte-americana. Então veja que me parece que foi uma decisão muito acertada do James Baldwin, pensando nessa relação que se estabelece entre ele e seu público, não tratar de questões voltadas ao universo da comunidade negra, mas sim se focar apenas em problemas concernentes a outras realidades de pessoas também marginalizadas socialmente. Porém, há autores que defendem que existe aqui neste livro uma crítica ao sistema de poder social da época. E segundo essa leitura proposta por alguns autores, eu vou deixar o link eu vou deixar o nome de um artigo que eu encontrei lá embaixo para que você, enfim, possa ir atrás caso isso lhe interesse. Mas enfim, segundo o autor daquele artigo, cujo nome vai estar lá embaixo, existe todo um tratamento metafórico do problema do racismo no momento em que nós percebemos, aqui neste livro, no momento em que nós percebemos que a homossexualidade, o homossexual ocupa o polo negativo, rebaixado, inferior, que muito se aproxima da posição ocupada pelos negros na sociedade americana daquele período, naquele momento histórico. Por outro lado, a heterossexualidade aqui neste livro sempre vai ocupar um polo mais luminoso, muito mais ligado à representação do homem branco quando a gente pensa nas outras obras do James Baldwin. Então veja que, por mais que não esteja posto de maneira explícita, a questão do racismo aparece aqui em termos metafóricos, segundo essa leitura que é proposta pelo autor do artigo que eu vou deixar nomeado lá embaixo. Não sei se eu concordo inteiramente com isso, ainda assim é uma proposta de leitura muito interessante, a gente não pode negar isso, não é verdade? Mas enfim, quando eu pensei em como eu faria esse vídeo, porque já faz muito tempo que eu li este livro pela segunda vez já, né? Enfim, eu li este livro pouco antes da republicação, de sair o anúncio da republicação da obra do Baldwin pela Companhia das Letras, então foi uma coisa quase que premonitória, mas enfim. Quando eu li este livro, eu fiquei pensando como é que eu faria um vídeo sobre ele. Se eu me focaria na questão dos movimentos voltados à comunidade homossexual, se eu faria algum outro tipo de leitura, mas eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu vou aqui traçar uma leitura bem panorâmica, digamos, das categorias da narrativa, que são lá o tempo, o espaço, o narrador e o personagem. Então, quando você pensa no tempo aqui deste romance do James Baldwin, ele vai se orientar sempre pela subjetividade do personagem narrador e por conta disso nós temos aqui uma narrativa não linear em que é muito comum nós vermos o passado e o presente se confundindo. E essa confusão temporal é importante, primeiro, porque nos mostra um pouco do passado desse personagem narrador, e segundo, porque essa confusão temporal acaba estabelecendo um contraste entre o passado vivido nos Estados Unidos com o pai reacionário, tradicional, enfim, machista, repressor e etc., e um presente que é vivido na França em meio a todo um ambiente de liberdade e autodescoberta. Nesse sentido, então, conforme eu fui lendo aqui este romance, eu me lembrei bastante de um outro livro que foi escrito pela Natália Correia, que se chama A Madonna. Já tem vídeo para este livro aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Então, se você aí gostou da Madonna, leia este livro. E se você gostou deste livro, eu sugiro que você procure lá o A Madonna da Natália Correia, porque os dois livros eles têm muita coisa em comum. Mas enfim, e pensando ainda nessa questão temporal, um dos principais eventos que ligam o passado e o presente é a relação homoerótica que o personagem narrador aqui teve no passado com um rapaz chamado, se não me engano, Joey. Então você veja que você tem um tempo que não é linear e essa não linearidade do tempo acaba interferindo em outras questões de ordem mais narrativa. Por outro lado, você tem lá o narrador, que vai ser também o personagem principal, como eu já falei para vocês. E isso significa que é a partir da perspectiva,
é a partir da subjetividade deste personagem narrador que nós vamos entrar em contato com a narrativa, o que vai ser determinante para a organização de todas as outras instâncias narrativas no romance, porque o narrador projeta a sua subjetividade no espaço, no tempo e na descrição dos outros personagens. Então veja lá, você tem um narrador em primeira pessoa e você tem um tempo que é marcado, que é eivado pela subjetividade deste narrador. E por fim você tem ali os personagens, a começar evidentemente pelo David. O David, que é o narrador, ele sempre teve uma relação muito difícil com o pai durante toda a sua vida, porque esse pai era uma figura completamente repressora. E ainda que isso não fique claro, me parece que a principal fonte desses conflitos é a evidente homossexualidade do pobre do David. E com isso nós temos então a primeira questão importante a nos ser dada neste romance, que é o conflito com o pai se espelha muito bem no conflito que o David tem com a sociedade, porque esse personagem disfarça o tempo todo a sua homossexualidade porque ele sabe que a norma é ser hétero. Então, assim como existe uma tensão entre ele e o pai, também existirá uma tensão entre o David e a sociedade na qual ele se insere. E por conta então desses inúmeros embates, desses inúmeros conflitos, o David acaba criando uma performance constante a partir daquilo que ele acredita que seja o modo de agir de um hétero. Então, como ele sabe que um hétero olha para as moças na rua, ele faz isso para não pensarem que ele é gay. Como ele sabe que um hétero gosta de só conversar com o rapaz, então toda aquela coisa do manual hétero ele tenta seguir ali para poder, enfim, fazer as vezes de desentendido, de dissimulado para as outras pessoas. Isso vai ser importante, essa performance constante do personagem, isso vai ser importante porque vai influenciar, por exemplo, no espaço do romance. Porque essa performance do David mostra que ele é uma pessoa em conflito, que se sente desconfortável tendo que fingir que não é gay. Mas ele também não se sente confortável, por exemplo, em assumir um papel, digamos, socialmente marginalizado ao se assumir gay. Então, ele não gosta de fingir que é hétero, mas ele também não quer se assumir como gay. Então, justamente por conta disso, ele fica em uma posição desconfortável durante grande parte do romance, ou pelo menos durante grande parte dessas reminiscências que ele traz do passado. E isso vai ser importante, como eu falei para vocês, porque isso interfere diretamente no modo como ele vai descrever os outros personagens, no modo como ele vai se inserir no tempo e no modo como ele vai se inserir em determinados espaços. Ou seja, este rapaz não gosta de fingir que é hétero, mas ele também odeia a ideia de se assumir como gay, não tanto pelos outros, mas porque ele próprio já assumiu que ser gay é errado. Ele próprio, ao perceber a reação das outras pessoas, colocou na cabeça dele que ser gay é algo ruim. E justamente por conta disso, ele resolveu que ele não pode ser gay de maneira nenhuma. E é a partir dessa tensão entre diferentes identidades que vai se construir aqui esse personagem narrador. Então, movido por todo esse conflito, o David acaba indo morar na França e lá ele conhece uma moça chamada, se não me engano, Ela ou algo do tipo. E o David então começa a se relacionar com essa moça, apesar de todo aquele seu passado e da sua relação com outro rapaz chamado Joey. Muito bem, e como o David tem toda essa paranoia de ter de viver dentro dos padrões, ele acaba pedindo a moça em casamento assim, pouco tempo depois que eles começam a namorar. Só que antes de responder, essa moça resolve que ela quer viajar um pouco pela Espanha para poder espairecer a cabeça, enfim. E é durante esse intervalo de tempo entre ele pedir a moça em casamento e ela voltar da Espanha que transcorre a maior parte da narrativa, porque
O David começa a frequentar, enquanto a sua noiva está fora, o David começa a frequentar alguns cafés e alguns bares que são ali, digamos, do underground, do submundo da comunidade gay de Paris. E em um desses bares ele vai acabar conhecendo e se apaixonando por um garçom, e esse garçom é o tal do Giovanni aqui do título do livro. A partir disso, então, nós temos dois pontos que poderiam ser considerados spoilers, mas a gente fica sabendo deles logo de início, que é o seguinte: o Giovanni cometeu um crime meio brutal e por conta disso ele foi condenado à morte, e o narrador sente que a culpa pelo Giovanni ter cometido aquele crime, na verdade, é sua, então ele é que deveria ter sido condenado e esse tipo de coisa. Para você saber que crime foi esse e o porquê dessa culpa, você vai ter que ler o romance, porque aí eu não vou revelar isso nem sob tortura. Mas enfim, conforme a narrativa vai se desenrolando, nós ficamos sabendo que, ao contrário do David, o Giovanni sempre teve uma vida totalmente dentro dos padrões da normalidade. Então, ele trabalha, ele já foi casado, ele já teve filhos. Todas coisas que estão muito distantes da realidade do David, que é lá o narrador. Só que apesar disso tudo, apesar desse seu passado, o Giovanni também se interessa pelo David. E os dois vão morar juntos. Onde? No quarto de Giovanni. E esse quarto vai aos poucos assumindo uma importância cada vez maior, porque ele passa a simbolizar aqui o estado psicológico desse narrador, uma vez que, como eu falei para vocês, ele projeta a própria individualidade no espaço ao seu redor. O problema é que nós estamos falando aqui de um rapaz que ainda está se descobrindo sexualmente e por conta disso, então, nesse processo de autodescoberta, ele reproduz todo um discurso machista e homofóbico. Só que esse mesmo rapaz acaba se relacionando com um outro rapaz, que no caso aqui é o Giovanni, que é super bem resolvido sexualmente, que trabalha, que não deve nada a ninguém e etc. Com isso, a relação entre esses dois personagens vai se tornando muito conflituosa. E esses conflitos chegam ao ápice quando a namorada barra noiva do David volta de viagem da Espanha e o rapaz tem que se decidir entre viver com ela em uma vida de aparências ou viver com o Giovanni, mas aí ter de se aceitar como um rapaz gay. Então veja, nós estamos aqui diante de um personagem narrador que é um verdadeiro mosaico de várias identidades nacionais e sexuais, que, apesar de fragmentadas, acabam se juntando, se unindo para poder formar ali um todo coerente ou quase coerente, não é verdade? E é a partir desse jogo entre essas várias identidades que é possível ver nesse romance toda uma questão da performatividade dos gêneros, que depois seria lá, por exemplo, a base para a teoria queer da Judith Butler e etc. E essa teoria queer parte do princípio, basicamente, de que a orientação sexual difere da identidade sexual e da própria sexualidade biológica. Eu falei um pouquinho sobre a teoria queer, se não me engano, no meu vídeo sobre aquela HQ chamada Habib. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para ela lá embaixo também. Mas enfim. E essa questão toda da performatividade envolvendo o personagem narrador aqui do quarto de Giovanni fica explícita em momentos como aqueles em que o David pensa que, por ser sustentado pelo Giovanni, ele tenha que agir como uma mulher. Ele pensa que não é possível que dois homens morem juntos em uma mesma casa, enfim, dividam ali um mesmo teto, em uma sociedade cuja norma é haver um homem e uma mulher. E se o homem é o provedor, ele teria ali que se inserir, ele teria que ocupar o lugar secundário que é destinado ali à mulher, uma vez que a mulher tem que ficar em casa, recatada, bela e do lar. Então veja que o pensamento desse personagem narrador aqui é um pensamento dicotômico, em que ou você é homem ou você é mulher. E você é homem só quando você é um provedor. Se você não é provedor, você tem que ocupar ali um lugar feminino e esse tipo de coisa. Ou seja,
existe então uma masculinidade hegemônica por ser socialmente aceita e construída graças aos vários jogos de poder que sustentam e organizam a nossa sociedade, como bem disse lá o Foucault, se não me engano, no volume 3 da História da Sexualidade. Mas enfim, e essa masculinidade hegemônica não aceita nada que se ligue performaticamente à feminilidade ou a outras masculinidades não hegemônicas, não é verdade? Como, por exemplo, um homem, então, para ser homem, ele precisa agir segundo um código de conduta. Se ele não age segundo aquele código de conduta, logo ele não é homem. Então perceba que existe uma masculinidade que é socialmente aceita, uma masculinidade que é hegemônica, enquanto outras masculinidades acabam tendo que ser rechaçadas. Porque essa masculinidade hegemônica é construída a partir de padrões que correspondem a uma normalidade, digamos assim, pensando na normalidade como aquilo que é a norma, aquilo que é a regra. E daí nós temos um impasse, porque o normal só é visto como normal porque ele se opõe ao diferente, correto? Mas ao mesmo tempo, o diferente, por não ser normal, acaba sendo rechaçado em um processo de violência física e psicológica muito grande. E é justamente por conta disso que o David tenta normalizar e, em alguns momentos, anular a sua sexualidade desviante. Ou seja, o narrador deste livro aqui, ele reflete um discurso heteronormativo ao mesmo tempo em que ele tenta lutar contra esse mesmo discurso. Então veja que tudo isso torna esse personagem uma figura completamente profunda, uma figura extremamente complexa do ponto de vista narrativo, psicológico, estrutural. É uma coisa inacreditável, porque quando eu fico aqui em casa sem fazer nada, os gatos ficam dormindo no quintal, eles ficam brincando nos telhados, eles ficam, enfim, aqui em casa, quietinhos. Agora, é só eu resolver gravar vídeo que eles resolvem porque eles querem vir aqui na minha mesa para poder jogar tudo no chão, para poder ficar miando, etc. Por isso que teve esse último corte aqui no vídeo. Mas eu não ia dizer nada disso para vocês. O que eu ia dizer é o seguinte: em grande parte do presente aqui da narrativa, nós vamos acompanhando todo um processo de negociação de uma identidade sexual e de gênero que se afaste daquela que é a hegemônica e que diz, por exemplo, que para um cara ser considerado homem, ele deve sustentar a casa, mexer com a mulher na rua, gostar de futebol e coisas do tipo. E por conta disso tudo, ao mesmo tempo em que nós vamos acompanhando aqui o David se sentindo insatisfeito ao ter que fingir que é hétero, a gente também percebe que esse personagem recusa a própria homossexualidade e idealiza um padrão de vida heteronormativo. E o lugar em que toda essa crise vai se aprofundar de fato vai ser no tal do quarto do Giovanni, que por isso vai então assumindo vários significados distintos ao longo do romance. Então, o quarto é o lugar à margem da heteronormatividade, o quarto é o lugar da transgressão, o lugar da rasura, o lugar da marginalidade, o lugar da diferença. E por conta disso tudo, então, esse quarto do Giovanni acaba se tornando um lugar periférico dentro da sociedade retratada aqui pelo James Baldwin neste seu romance. Então veja que até agora eu falei um pouquinho para vocês sobre o tempo da narrativa, o narrador e os personagens. Agora, evidentemente, eu vou falar um pouquinho sobre o espaço. E uma coisa importante, pensando primeiro nos ambientes públicos, é perceber que eles são, em sua maioria, bares, restaurantes e cafés de Paris frequentados por homossexuais, prostitutas, drogados e outros grupos de pessoas marginalizadas. Já o ambiente privado que ganha maior destaque vai ser mesmo o quarto de Giovanni, que empresta aqui o seu nome ao título do romance.
O quarto de Giovanni vai ser o lugar em que esse casal vai poder de fato manter um relacionamento sexual e amoroso sem ser julgado ou censurado por isso. Com isso, a gente percebe que a sociedade heteronormativa permite que exista esse comportamento desviante, desde que esse comportamento desviante aconteça em um lugar à parte, aconteça em um quartinho apertado nos fundos da casa, sujo, escuro e etc. Não é? Então, a partir dessa nossa percepção, 4 coisas são muito importantes para que a gente possa entender a construção desse espaço que é aqui o quarto. Primeiro, esse quarto fica na periferia de Paris, nos fundos de um prédio que fica nos fundos de um beco sem saída. E com isso, nós temos a ideia de que o quarto, tal qual o relacionamento do David e do Giovanni, é algo marginalizado, periférico, excluído e excêntrico. Portanto, a localização desse quarto reflete a condição dos próprios personagens que o habitam. Além disso, é preciso considerar que esse é um quarto pequeno, escuro e bagunçado. E essas características se ligam diretamente a todo aquele conflito constante vivenciado pelo narrador, que está sempre com medo, que está sempre inseguro, que está sempre acuado e etc. Ou seja, a desordem do quarto reflete a desordem da subjetividade deste narrador. Porque lembra lá que nós estamos aqui falando de um sujeito que não sabe lidar com os próprios conflitos e justamente por conta disso acaba projetando esses conflitos no ambiente ao seu redor, uma vez que esse sujeito é também o narrador do romance. Terceiro ponto muito importante sobre a construção desse espaço que é o quarto. Trata-se de um lugar sujo, o que pode muito bem demonstrar toda aquela aversão que a sociedade e que o próprio narrador sentem com relação ali aos relacionamentos homoeróticos, homoafetivos, enfim. Ou seja, o quarto reflete a ideia de que o envolvimento entre o Giovanni e o David é algo errado, é algo sujo. E por fim, é importante a gente pensar na construção desse espaço que é o quarto, porque esse quarto ele vai se modificando na medida em que o narrador projeta nele a sua própria subjetividade conflituosa. E isso fica claro, sobretudo naqueles momentos em que esse narrador descreve, por exemplo, as janelas como se fossem olhos vigiando o que os dois estão fazendo, ou então nos momentos em que o narrador descreve as paredes como se fossem as paredes de uma cela, como se fossem as grades de uma cela, ou ainda como nos momentos em que ele descreve o teto como se fossem ali nuvens carregadas de tempestade, esse tipo de coisa, e mesmo no momento em que esse narrador descreve o lustre como um órgão sexual que está ali pendurado, etc e tal. Então veja que esse espaço do quarto, ele acaba recebendo 4 tipos de ambientação. Ele é um ambiente marginal e sujo, ele é um ambiente que condena aquelas práticas, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente seguro, que garante a proteção desses personagens e, portanto, ele é um ambiente que permite a intimidade e a descoberta da sexualidade por parte aqui do personagem narrador, que é lá o David. Então veja que, como eu falei para vocês, no texto original e nessa tradução nova aqui, a gente tem um estilo de escrita bem direto, não é nada floreado como a gente observa, por exemplo, aqui nessa minha outra edição. Só que apesar de ser direto, apesar de ser uma narrativa bem simples, quando a gente para pensar principalmente nessa questão do espaço, a gente percebe que é um romance muito bem estruturado, que é um romance muito bem escrito, e é justamente por conta disso que fica aqui a minha recomendação de mais essa leitura, sobretudo nesses tempos sombrios e tumultuosos que nós estamos vivendo atualmente, não é verdade? Enfim, tomara que a gente não precise
ter que voltar a fazer traduções como essa daqui dos anos 60 e 70, porque por mais que não seja uma escolha abertamente política, a gente percebe que até o modo de traduzir um livro já evidencia uma posição com relação à realidade. Não é verdade? Quando eu digo para vocês que a literatura ela tem uma potência muito grande com relação a isso, com relação ao modo como nós vamos nos inserir no mundo, eu me refiro mesmo a esses pequenos detalhes. Não é? Uma tradução que escolhe não colocar o título do livro como sendo O Quarto de Giovanni não é uma tradução imparcial. Assim como não é imparcial a tradução que resolve colocar isso ainda assim, apesar do terror desses tempos pelos quais estamos passando atualmente, não é verdade? Portanto, a neutralidade é uma grande balela, não é verdade? Pelo menos, enfim, na minha opinião. Certo? Está dado aqui o meu recado, está feita aqui a minha indicação, recomendo fortemente que você leia este romance. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode adquirir esse livro e com isso ajudar aqui o canal, e daí todo mundo fica feliz, não é verdade? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!